amor. Bem-vinda. Amém. Claro que eu tinha que vir. Amigo Chico. Bom dia, Denilson. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Hoje a casa está com um ar diferente? Ou é impressão minha? Não sei. Às vezes a gente arruma um pouquinho mais. Deve ter sido isso, pode ser. O fogão de lenha tá aceso, gente? Claro. Esse aqui é especial. Maravilha. Panela de ferro. É o feijão? Feijão. Que feijão que é esse aí? Ele é um feijão carioquinha. Carioquinha. Feijão carioca. Ô, Denilson, hoje nós vamos falar do seu pai, Nós vamos falar do meu pai, vamos falar da sua casa, da casa. mas antes nós vamos tomar um café da manhã. Vamos tomar um café da manhã. O que você preparou pra nós aí? Eu fiz bolos, eu gosto de bolo. Meu pai adorava bolos. Adorava, amava bolo, comia muito. Minha mãe fazia um bolo que eu não sei, perdemos a receita. Infelizmente, é um bolo, é uma broa, na verdade, que é feita de massa cozida, mas ela tem um processo de fazer um melado da rapadura, acrescentar ali algumas especiarias, eu não lembro, cravo, canela talvez, mas alguma coisa, erva doce provavelmente. Mas a massa cozida era de fubá? É, de fubá. E aí ela dissolveu o fubá e com leite e misturava ali naquele melado. E dessa massa ela enrolava as broas. E algumas vezes essa broa ela untava a mão com óleo da macaúba, óleo de coco, que é maravilhoso, é um sabor divino. Não é igual esse óleo de coco que nós compramos hoje, industrializado, Eu já que é extraído a de frio. macaúba, é maravilhoso. Não é igual, né? O processo era diferente. E ela usava tanto para fazer o biscoito de polvilho, que aqui a gente chama de goma, né? Quanto para fazer essa broa. Infelizmente, eu não tenho mais a receita. Eu tenho testado algumas vezes, conseguiu mas não chegar ficou igual da mãe. Mas eu acho que talvez minha mãe tinha um forno a lenha tradicional, aquele, tipo uma cúpula. Que dá diferença Dá também. uma diferença enorme. E tinha um outro detalhe. O forno, na hora de retirar as brasas lá de dentro, que ele estava na temperatura correta, né, hoje eu apanharia para saber qual é a temperatura, usamos termômetro, né? Naquela época não. Ela colocava a mão lá dentro e já sabia se o forno estava pronto ou não para receber. Tem gente que coloca a folha da palha da bananeira, se queimar é para... Também, mas ela colocava só a mão. A mão, ela já sabia. E estava pronto na hora. E para retirar a brasa dali, ela fazia uma vassoura de açapeixe, que é muito aromático. É uma planta medicinal, né? E esse aroma, ele ficava impregnado ali dentro do forno. Claro, o que estava ali para assar acabava absorvendo um pouco desse sabor, desse perfume do açapeixe, né? Tem alguém com fome aí já? Eu acho que tem. Eu tomei café hoje. Não, olha, Denilson, é a primeira vez que eu não tomei café para ir na casa dos outros, porque você falou que vai Que honra. Sim. Que honra. Eu convidei. É porque você avisou, né? Porque eu tenho visto seus vídeos. E você chega e a pessoa fala, vamos tomar café? Eu já tomei. Então você fez o certo, você me avisou antes. Não, eu avisei antes, porque eu queria muito que vocês tomassem café da manhã aqui Vamos comigo. tomar. A broa que você está falando, qual que é? Essa aqui? Que tem a goiabada, será? Alguém me ligou, não foi eu. É essa aqui? Que tem a goiabada? Não, essa é a broa. esse aqui é um bolo de fubá. É outra mas coisa. Com a goiabada que eu fiz. É uma goiabada caseira. Agora é época de colheita de goiaba. De goiaba, tem né? muita. Uma goiaba que não fui eu que plantei, foram os passarinhos que espalharam por aí. E é uma fartura muito grande. Então, esse bolo é um bolo de fubá com goiabada. Aquele bolo lá. O que é bolo de chocolate? É um bolo com granola. Né? Eu gosto de cereais no café da manhã, mas eu não gosto dele puro. Então eu misturo ele num bolo, às vezes com banana. E tem amoras, as amoras que eu colho aqui do quintal. Uau. Né? A gente tem que ter sempre alguma coisa do que a gente produz na alimentação, porque senão não faz sentido, né? Orgânico. E essa porcelana maravilhosa? Isso aí vai falar depois. Senão nós não vai comer. Zane, você que tá com mais fome vai perguntar isso. Zane, fica à vontade. Chico, escuta, não, tem uma fruta aqui que o pessoal lá de São Paulo não conhece. Vamos falar só dela, depois a gente senta aí. Essa fruta, ela tem
diversos nomes, Nomes. Aqui na O região. mais comum é... O mais comum aqui é jaca. Se Isso. você falar jaca, todo mundo vai saber o que é a jaca. Uhum. Ela é muito comum nas áreas de chapadas, mas ela produz muito na região da Serra, da Cordilheira do Espinhaço, aqui na Serra do Gigante. Né? Tem áreas enormes, você precisa ir lá para mostrar aquilo para o mundo Que é todo, pura que é jaca? maravilhoso, com muita jaca, e tem que ser nessa época, que é a época da colheita. Legal. Vale a pena porque é um fruto maravilhoso, muito nutritivo, né, Zane? É uma É delícia. praticamente um remédio, né? Uma planta medicinal, uma fruta medicinal. Nutracêutica. Ela é saborosíssima, é muito saborosa, que também é uma fruta de cerrado. Beleza. E muito nutritiva, muito boa. Podemos comer? Podemos comer, por favor. 10 minutos de aula. Obrigado, Deixa Denilson. eu pegar o outro café, esse daqui eu fiz de manhã. A Zéza já vai começar o almoço, Zéza? Já, sim. Já? Se não atrasa. Hoje vai sair pra nós um tropeirinho aqui. É o feijão tropeiro. Porque em São Feijão Paulo tem arroz tropeiro. Aqui tá a linguiça, aqui tá o tocinho da barriguinha, né? E aqui tá a famosa carne de porco caipira. Isso é uma carne que foi secada no sol ou não? Sim, é como se fosse uma carne de sol. Aham. Isso aí o povo costumava deixar no fumeiro aqui em cima do fogão, é isso? Aqui colocava aqui mesmo, mamãe, quando matava porco, fazia muita linguiça, preparava tudo e sempre colocava aqui. Tinha as carnes também de lata, né? Sim. Que eles preparavam e colocavam nas latas. Era lata mesmo. Era lata mesmo. Legal. Falou, Zéza, nós não apresentamos você, você é a irmã do Denilson, né? Sim. Que hoje eu não sei se o Denilson está te contratando para vir fazer o almoço, porque ele vai ser a estrela aqui da. Isso. Eu vou comandar a cozinha aqui, que eu já comandei por muitos anos, né? Que aqui não tinha ninguém ficar parado, não. Mas você cresceu nessa casa? Sim. Não, era uma casa aqui ao lado. Ao lado. Sim, era uma casa maior. Aquelas casas de antigamente. Adobe. Que tinha muito isso, muitas janelas na frente da casa. Daniels deve ter foto aqui, tem não, Daniels? Eu creio que não, mas Não as mais. janelas eram, na verdade, uma válvula, era um escape, era uma área de escape, porque Ah, quando eu ia levar o couro. quando o chinelo voava atrás da gente, a gente voava pela janela. Gente, nós estamos falando da casa, a primeira coisa que ele lembra é a janela que ele tinha que correr. Tinha que correr, porque a minha mãe ela era assim, muito amorosa, muito carinhosa, atenciosa demais, mas era brava. Era brava. Muito. Assim, Botou vocês na linha. botou todo mundo, e olha, não houve nenhum erro no que ela fez. Porque todo mundo foi muito bem educado. Né? Hoje, quando ela fala da comida, a minha mãe ensinou todo mundo a fazer comida. Tinha que aprender. Tinha. Né? Ou então o cipózinho trabalhava. Cipó. Cipó. Ela não tinha como fazer mais ou menos, não. Tinha que fazer perfeito. Uau. Perfeito. A comida dela, Chico. O nome dela como é? A comida da minha mãe era perfeita. Aham. Meu irmão mesmo comentava, gente, mamãe já tá velhinha e o tempero dela e o sabor da comida não muda. Não muda. O nome dela como é? Geralda. Dona Geralda. Isso. A dona Olha lá a foto. Ah, ela ali. Vamos mostrar a Dona Geralda. A de Filomena, né, Délios, que faleceu com mais de 100 anos. Essa aqui é a Filomena. É irmã do meu pai, ela faleceu com mais de 100 anos. E era uma pessoa assim, de um carisma tão grande e de uma... Ela estava sempre feliz, ela cantava e ela teve um único namorado na vida. Ela foi muito apaixonada, uma história... Mas não casou. Não casou porque ele já era casado. Ah. Ela foi amante por um período, uma coisa assim muito doida para aquela época, porque assim era demais, demais. E ajudou todo mundo a E criar ela filhos. ajudou todos os irmãos, as cunhadas a criar as famílias. Ela era maravilhosa,
um carisma, nossa, um carinho. Era mais do que mãe, muito mais. E ela viveu bem até os cento e poucos anos. Cento e poucos muito anos. bem. Mas assim, a alimentação dela, naquela época, se algum nutricionista hoje estudasse, ela era Frugal. muito criteriosa com a alimentação. Extremamente criteriosa. Era do tipo assim, a partir das 17 horas, ela não comia muitas coisas, entendeu? Poderia encher a mesa, ela não comia. Então ela tinha uma alimentação muito certinha. Só jantava vendo o sol. Jantava vendo o sol, que legal. Jantava assim, vendo o sol. É porque não tinha bom. Antigamente o pessoal falava, olha, a gente tem que jantar vendo o sol. Legal isso. Gostei dessa, viu? Isso aqui sirva para muitos de nós, né, Zane? Muitos de nós, eu e você. E a dieta intermitente hoje. Olha aí. A dieta intermitente tem. Mas a pessoa sabe, intuitivamente sabe. O pessoal mais antigo, eu acho que era muito sábio nesse sentido, até mesmo porque naquela época também não se contava com a alimentação. A minha tia Filomena cantando. Ah, boa. Na canção de uma serenata, Sei que dorme. sonhando com outra, esperando quem é seu amor. Quem te ama você não se lembra, quem te quer você não dá valor. Eu tô lembrando, quem canta seus males espanta, né? E Que legal. no caso dela espantou mesmo, Espantou, porque durou até 103. durou até 103 anos. Legal. Muito. Será que a gente vai conseguir comer o café da manhã? Pois é, você não agora, senta aí. Nossa, bom demais, tá cheio. Eu curto o prazer que a Zane tem na comida, gente. Eu Ida. curto. Colocar comida na conversa. Sim, vou colocar a Café conversa da na manhã. comida. Também, né? Tanto faz, né? Gente, eu vou desligar o celular pra nós comer, então. Vamos lá. Vamos explicar a receita, Zezé? Então, Chico, vamos lá. Aqui, né, eu já tô fritando aqui, né, O que é isso aí? torresminho. Ah, um torresmo. Que a gente faz bem sequinho. Aqui tá a carne, o tocinho, né? E aqui tá a linguiça caseira e o ovo caipira. Mas aqui embaixo também tem mais um pedaço de tocinho? Isso, mas não, aqui não vai já usar. pra Não vai usar que não, vai né? fazer já é o suficiente. Legal. E os temperos são alho, né? E cebola. Cebola. Aí logo mais, quando o prato já estiver pronto, aí você vai mostrar, né, pra eles. Legal. Ô César, o povo mineiro, eles gostam de usar só alho e cebola praticamente de tempero, Sim, né? é o tempero que a gente mais usa, é o alho e a cebola. Então, eu não sei se aqui já é meio perto do Nordeste, mas a turma gosta do coentro aqui. Também. Vocês gostam? Bom, assim, dependendo da comida, a gente usa Um o coentrinho. Ele verde a gente usa mais para fazer o molho, né? Para temperar as saladas. Na salada, mas na comida não. Não, às vezes, dependendo do prato, sim. Mas qual prato que usa coentro aqui, por exemplo? No feijão mesmo, no tropeiro, dá para usar um pouco. No Assim, final, assim, pra acabar? Ou Não, às vezes a gente soca a semente junto com o alho. a semente que você... É a seca ou verde que você gosta? Eu prefiro, para comida, eu prefiro a seca. A seca. É isso, para molho, o A verde. verde. Isso. Legal. Então tá bom. E isso aqui, esse pilãozinho, assim, você tem em casa também desse, não? Eu tenho, de madeira. É bonito esse pilão. Lá em São Paulo eu nunca tinha visto. Então eu só uso o meu, é maior ainda do que esse. Porque você faz comida pra muita gente. É maior. Legal. Então, eu perguntei por que tem 2 buracos, né? Aí a turma fala assim, é pra nos misturar o sabor. É um isso pra mesmo? pimenta, o Denilson usa, né? Um pra pimenta e outro pro sal e alho. Agora o meu não, o meu ele é um só maior e eu soco tudo nele. Tudo misturado. Não,
Se eu soco Não, a sim, pimenta, mas eu soco depois a você pimenta limpa, e né? tiro. Passa um pano. E aí, se eu soco o alho, mas é um só. Legal. Escuta, esse feijão tropeiro, você aprendeu com a mãe? Foi isso, não? Bom, mamãe fazia mais, era o feijão, mais o estilo a feijoada. Que cozinhava com focinho de porco, com pezinho de porco, Mas né? no dia a dia ela fazia No isso? dia a dia, como papai era tropeiro, né? Então é uma comida que os tropeiros usavam muito. Ah, é? Mas Sim. peraí, o pai levava esse feijão pronto nas viagens dele, é isso? Não, papai levava tudo, os ingredientes, o feijão e ele preparava. Ah, e ele É, preparava. porque ele tinha as paradas, né? Sim. E seu pai era cozinheiro, é isso, não? Meu pai também. Também. Mas assim, uma coisa mais simples, né? Aham. Porque aí eles iam fazer o quê? Um arroz, um feijão com esses trupicos, né? Trupicos, você chama. Ô Zé, fala uma coisa pra mim. Eu via a farofa de carne, a paçoca de carne, né? Eles usavam também. Então, isso dava pra levar pronto isso aí, já. quem preparava era minha mãe. E aí ele levava e durava vários dias, isso? Não, aquilo ali dura porque a carne é uma carne de sol, né? Preparada. E aí ela fazia, aquilo dura muitos dias, fora de geladeira. Sim. Aí para o tropeiro carregar, mas- era muito bom. Só que aquilo é seco, né? Então é bom comer com uma coisinha. Não, aí ele fazia o arroz. E o feijão. Fazia o arroz. Não, geralmente eu acho que eles faziam mais nesse dia, mas era só o arroz mesmo. Arroz com paçoca? Isso, é uma É? delícia. Ah, é? O arroz bem quentinho ali, feito na hora, Aham. não, é muito bom. Tá bom. Você já acompanhou seu pai alguma vez na tropa, não? Não, Não. não. Como meu irmão vai te contar a história, né? Opa, isso aqui não vai queimar? Quem Acho que não, né? acompanhou ele foi o meu irmão, Mais velho? o Luiz. Ah. Não, ele não era dos mais velhos, não. Eu tava com 11 anos. E ele ia com o pai? Ele foi, o papai foi e deixou ele lá, né? Na história que meu irmão vai contar, ele vai falar sobre isso. E lá meu irmão ficou e casou, criou a família. O lá é onde? Hoje, Montes Claros? Goiás. Goiás? É. Então, ele levava... O que ele levava pra Goiás? Ele levou uma tropa para Goiás. Mas ele levava animal, levava... O animal, ele... Não era animal. mercadoria? Não, levava... Bom, tinha o animal que ele carregava as comidas, né? Sim, pra eles, né? E, Eles comerem. e o de montaria, que é o que o meu irmão montava, e o meu pai. Tá. E aí foi uma viagem de 30 dias. Mas o que eles estavam transportando? Animais. Mas o que era? Você sabe? Era cavalo? Era burro? Eu Era... acho que tinha de tudo. De Eu tudo? acho que cavalo, burro. Ah. Sim. Será que tinha boi também? Não. Não, boi não. Era só animal. Animal. Eu imagino que deveria ser burro, Mula. cavalo, égua. Isso aí, eu imagino que era Legal. de tudo um pouco. E né? seu irmão então ficou pra lá? Meu irmão ficou. Tá lá até hoje? Tá lá até hoje. É casado, Gostou de lá então? é pai, é avô. Ele foi com Gostou. 11 anos? Com 11 anos. Quando ele chegou aqui, minha mãe falou assim: Abel, cadê o Luiz? Ficou lá. Lá onde? Lá onde? Goiás. Eu não sabia, mas uma criança. Aí eu falei: não. Aí ele já falava: homem que é homem, ele começa de novo mesmo. Olha só. Você lembra de seu pai falando isso? Não, A mãe era uma contando. mãe que me falava. Que contava, Me né? contava, me contou. Falava, Legal. contava pra gente, né? Que eu ainda era... Jovem. Você é a última, né? Não, ele... Ah, o Denilson é mais novo? Eu era caçula. Aí, do nada, ele apareceu e tomou. O do Não nada. foi bem do nada, Você vai né? falar de onde você veio, do nada? Então, a gente tem uma certa diferença, né? É. Do nada houve uma animação ali algum dia e sou eu o resultado, Sim. o caçula. Não tinha televisão Apesar- naquele tempo, né? Ainda não tinha Não, chegado E ainda. o meu pai, aqui na região, ele sempre teve uma fama de safadeza. Sim. Ah, é? Ele era extremamente Pular um cerca? pai maravilhoso, um marido muito, 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 muito atencioso, muito cuidadoso, mas
ele pulava cerca. E depois de muitos anos, nós descobrimos uma irmã mais nova do que eu. A história é interessante, vou contar, porque a história a gente não pode perder nenhuma. Havia um moço que morava aqui próximo, lá na beira do rio Araçuaí. Não é muito longe daqui, tem uma atalho que vai direto para lá. E o meu pai, talvez ele foi planejado isso, eu acredito que sim, porque meu pai bolava bem as coisas, planejava bem as coisas, né? Ele fez um mandiocal que ficava entre o rio, a casa desse senhor, e a nossa casa. E aí ele chamava esse moço para vir trabalhar, e enquanto o moço estava trabalhando, ele dava um rolê lá uma visitinha para a esposa dele. Nessas visitinhas, o que aconteceu? Ela engravidou e teve uma filha. Uau! E essa filha, hoje a gente tem contatos com ela, ela já veio aqui, entendeu? E é mais nova do que eu. É mais nova. Escuta, então... a sua irmã estava falando que o seu pai levava animais, né, lá para Goiás. Você sabe quais seriam? É isso mesmo? Mula? Sim, mas a história é muito mais do que isso, né? Você quer sentar para contar? Não. Vamos sentar. Então, eu tô aqui, pensando... lá, onde você prefere, lá no pergolado. Sei, não, acho que teria que ser aqui. Lá era melhor. Para acompanhar porque não te atrapalha, você acha? Tá bom. Não, mas daí eu queria que você tem que me chamar para botar os ingredientes, eu quero ver. Sim. Tá bom? Você me chama? Chamo. Mesmo a gente sentando lá? Chamo, sim. Então tá bom. Chico, o que você acha do Marco trazer de você colocar um tripé pra gente sentar aqui? Não. Não vai te cansar de ficar? Não, esse não é o problema. Não. Eu vou botar o microfone só. Agora ficou legal assim. Denilson, então, nós estávamos conversando do seu pai, né? Sim. Mas talvez seja bom você contar, né, onde que você nasceu, como é que foi a sua ligação com a família, com esse local, né? Tá. Com seu pai, com a sua mãe, e depois você saiu para São Paulo, né? Sim. Podia chegar nesse ponto aí. Ok. E aí talvez você vai entremeando as histórias com seu pai. Sim, Veja lá muitas. como que você acha. Legal. Bom, eu sou o Denilson Oliveira. O meu pai, Abel Francisco de Oliveira, é de uma família tradicional aqui, né? A gente não tem registros da procedência, da origem da família, porque não houve um incêndio num cartório de Minas Novas, que naquela época era onde se registrava todo mundo. É porque Turmalina pertencia a Minas Novas. Sim, Minas Novas tinha um município gigantesco, né? Muito gigante mesmo, atingia até lá na Bahia. E não se tem informações sobre a origem da família, mas eu sei que a bisavó da minha mãe, por exemplo, era indígena, então tem os traços, é visível, né, esses traços indígenas. E o meu pai, ele viveu muitos anos lá no fundo da grota daqui do terreno dele, da fazenda. Fazenda Massambé, hoje é Sítio Massambé. Eu herdei a sede e quis manter o nome, mas não seria mais uma fazenda, é um sítio. E lá ele teve, acho que uns 5 filhos lá, né? Antigamente as pessoas preferiam morar nas áreas baixas por causa da água. Então se conseguia canalizar a água era canalizada, devido à abundância de água, era canalizada pelo chão mesmo. Né? Não tinha acesso a canalização, canos e mangueiras, era feito no chão, ou algumas vezes feito com bambu. Né? E depois de um determinado tempo, eu acho que ele cansou de viver lá embaixo, porque a visão é muito limitada, né? Uma grota, e ele resolveu mudar para cá. A casa, a princípio, ficava em frente aqui, era uma casa de adobe, muito grande, com muitos quartos, porque a família era grande, meu pai teve 11 filhos, fora os por fora. Uhum. Denilson, vamos passar para outro lugar, porque elas estão conversando? Não vai adiantar pedir, porque a gente pede, mas a pessoa não escuta. Não. Vamos lá. Aí a gente senta para cá, que aí pode fica ser mais aqui, longe. pode ser lá do outro lado, tem um espaço aqui bem... Não tem uma máquina ligada aqui? Ah, não, esse aqui, né? É. Que legal. Tem aqui. Beleza.
Aqui acho que a gente fica mais à vontade. Só que ficou ruim para você. Não, tá ótimo. Bora, você lembra onde você estava? Então, sobre a casa antiga, né, ele resolveu mudar para cá, um lugar alto. Ele sempre gostou de ter uma visão ampla, né? Hoje ele ficaria transtornado aqui, porque eu tive que plantar muita coisa por causa da questão do calor, né? Hoje a gente suportava, naquela época chovia muito, então ele não tinha esse problema. Mas a casa era em frente, uma casa de adobe, eram duas casas, ele construiu uma casa de adobe. Devido à fartura daquela época, ele construiu uma casa ao lado, uma casa grande também, que era chamada Casa de Despejo, que era onde se guardava a produção do ano, que era a alimentação que era consumida durante um período ali até a próxima colheita, e era vendido excedente. Tanto que aqui, a casa do meu pai era praticamente uma área de abastecimento. Como ele era tropeiro e havia essa coisa da troca naquela época, né, a permuta de produtos, porque não tinha muita coisa industrializada, não chegava aqui muita coisa industrializada. E o que chegava aqui vinha no lombo do burro. E quem transportava tudo isso eram os tropeiros, né, naquela época. Então, a região aqui, Diamantina, Montes Claros, Bocaiúva, Malacacheta, Capelinha, Minas Novas, Berilo, Chapada, Araçuaí, toda essa área era coberta pelos tropeiros, né? E eles, hoje seria o que os caminhoneiros fazem, né? Ele leva uma carga, chega ali, ele descarrega, o que tem ali para carregar, ele carrega e leva para um outro ponto, e de lá ele vai circulando, né? E quando ele vinha para cá, geralmente ele trazia algum produto que não tivesse aqui na região, né? E ele trazia de onde ele estava. E o que tinha aqui ele levava rapadura, farinha, tudo que era produzido aqui ele levava, ou trocava ou vendia. E se trocava, ótimo. Se vendia, ele comprava e trazia para cá, né? O meu pai trabalhava com equipe grande, né, naquele período. Ele era o dono da tropa? Ele era o dono da tropa, né? Era o dono da tropa, tinha os ajudantes, e como eu disse, ele circulava nessa região toda. Quando você conversava com ele, que ele contava para gente as histórias, porque foram muitas, inúmeras, porque ele viajava muito, né? Aí ele falava que sempre tinha uma média de 10, 15 burros e mais os ajudantes. E o que eu acho interessante é que tinha uma mula e ela era treinada para ser guia. Então, quando a gente fala assim que animal é muito burro, o burro é muito burro, a mula também não é. Ela guiava a tropa e tinha com comandos, um sino assim? Tinha. Essa tinha um sino. E ela entendia os comandos, tipo assim, para parar, para seguir, para acelerar mais, entendeu? Então, ela tinha sempre essa guia, né? Mas tinha os ajudantes também. E durante a jornada, eles levavam um animal que era o animal que levava alimentação, né? Eles tinham, naquela época, não tinha como nada de congelados, esse tipo de alimentos hoje que você enlatado, conta com ele em qualquer lugar enlatado, né? Não tinha isso. Então a carne era preparada para durar mais, então ela era salgada e era exposta ao sol e virava uma carne de sol, uma carne seca, né? E isso eles carregavam para fazer comida. Geralmente o meu pai cozinhava muito bem. Assim, não era sempre, mas às vezes minha mãe saía para ir na cidade e ele fazia o almoço. Era um dia de alegria para a gente, porque a comida dele era deliciosa. Boa. Depois comprovamos isso com um colega dele de tropeiro, que faleceu também, mas o tio João, que acabou se mudando para Campinas, falou a comida do Abel era apreciadíssima. O dia dele cozinhar era o dia que todo mundo ficava feliz. E falou também que ele era uma pessoa assim, extremamente brincalhona, fazia graça com todo mundo e divertia a turma. Na família ele era assim também? Na família era assim igual também. Muito, muito carinhoso, atencioso, com filhos, com netos, estava sempre brincando, de bom humor, adorava brincar com crianças. Ô Denilson, você
criança, né? Vendo seu pai, né? Que ele ficava Sim. ausente muito tempo, né? Sim. O que você imaginava? Você sonhava com o mundo lá fora? Porque ele devia te trazer informações, né? Que Sim. deviam colorir a sua Ó, imaginação. o meu pai, ele não só trazia é, é, muita informação das viagens dele, porque em alguns períodos ele intercalava os trabalhos com a roça e os trabalhos como tropeiro, e ele ia para o interior de São Paulo e trabalhava lá também, né? Então ele sempre contava muita história e ele sempre foi um incentivador de que a gente tinha que conhecer lá fora, né? Tanto que eu saí de casa com 16 anos Incentivado por ele. por ele. Ah. Ele sempre falou, não, precisa conhecer o mundo lá fora, né? Até mesmo porque naquela época que era muito restrito com informações. A gente não tinha acesso, não tinha televisão, a gente tinha um rádio, aqueles rádios de mesa, grandão, por sinal maravilhoso, eu nunca consegui outro igual. De pilha. E o meu pai, ele era muito ligado nas informações. Ah. Ele nunca perdia a voz do Brasil. Você lembra Jamais. o aniversário dele, que dia era? Ele Não? é do dia 24 de agosto. 24 de agosto. Desculpa, de agosto sou eu. Ele era de janeiro. Ah! Do dia 24 de janeiro. Uhum. Mas ele era muito ligado em se manter informado, né? Então, ele não perdia. Eu achava aquilo uma chatice. A voz do Brasil, aquela falação que não acabava mais. Mas aquilo... ele mandava todo mundo ficar quieto para escutar. Não, ele sentava do lado, na mesa do lado, ligava o rádio, sentava lá e ficava ouvindo atentamente. Então, ele estava sempre muito por dentro do que tinha, de política, do que estava acontecendo na época. Então, vamos explicar para muitas pessoas, né? Nem sabem o que é Voz do Brasil, os mais novos, sim, né? Sim, não sabem mesmo, então não fazem a menor ideia. Era um noticiário do governo, né? Do governo. Que falava, acho que da Câmara Hoje dos tem Deputados. a TV Câmara, né? Que não. TV Senado. Sim, mas não tem nada a ver. Era bem não diferente. Tem, mas era de onde vinham as informações. Sim, mas era a voz oficial, né? A voz oficial. Não tinha uma rede de televisão, nada, era a voz do governo. Não, era como se fosse um jornal no rádio, no rádio, né? Falado, onde eram dadas notícias do Brasil, do mundo, de tudo. Tinha notícia do Brasil e do mundo também? Tinha. Eu não estou lembrado disso. Eu lembro que às vezes eu sentava perto do meu pai. Você tinha que escutar, eu ficava esperando, torcendo para ele desistir, para ver se ele contava algum caso para gente, né? Mais ele real, contava né? uns casos de assombração. Assim, nossa, a gente ficava apavorado. E eu dormi morrendo de medo. Mas ele era um contador de história muito bom. E muito convincente, porque às vezes tinha umas mentirinhas no meio, ele aumentava um pouquinho, mas fazia parte do contexto ali, né? Para a gente ficar bem ligado. E então ele era uma pessoa muito ligada à informação, né? E ele gostava de transmitir o que ele via lá fora, e ele incentivou sempre, né? Tanto que meus irmãos, todos que chegavam a uma certa idade, eles viajavam para fora. Ele incentivava a ir para conhecer. Quantos irmãos vocês? São 11. 11? Adotado algum? Não. E tem um adotado que a minha mãe resolveu adotar. Né? O irmão dela teve um filho com uma mulher e ela quis adotar. Quis adotar. Sim. Então, dentro desse contexto, né, que ele gostava de viajar, ele gostava de conhecer, ele gostava de trocar, ter essa troca, e ele fazia isso como tropeiro, né? Então, ele montava aqui tem uma história, inclusive, que eu posso contar, uma história arrepiante, mas é legal, dele como tropeiro. E aqui tinha as rotas, né? E essas rotas, algumas ainda viraram estradas oficiais, né? E outras não. Inclusive tem algumas que estão sendo recuperadas como para trilhas, né? Hoje o pessoal usa como trilhas. Mas tinha as rotas. Não era calçado, nada. Não, imagina, era tudo mata. Naquela época muito mais preservado, a maior parte hoje virou, as áreas de chapada viraram eucalipto, né? E muitas áreas viraram áreas de cultivo, ou então se perderam no meio do mato, porque criaram estradas alternativas para carros e motos, e as estradas que eram de tropas
acabaram ficando isoladas e no esquecimento, e a gente está fazendo esse trabalho tentando resgatar essa história dos tropeiros e as trilhas por onde eles passavam, né? Que, aliás, é um dos seus trabalhos hoje aqui, né? Sim, eu sou guia de turistas, e eu vejo como uma obrigação resgatar essa história, porque ela foi muito rica, né? Considerando que naquela época, para você ter uma ideia, o primeiro rádio, a pilha que chegou aqui, veio por onde? Veio na Lomba do Burro. O tropeiro trouxe, quem trouxe? Meu pai. Né? E entre outros trabalhos que não era só transportar alimentos. O meu pai, ele fazia o papel de levar os estudantes daqui de Turmalina, de famílias mais abastadas que podiam estudar fora, os filhos estudavam em Diamantina, e ele muitas vezes transportava esses alunos, estudantes, para Diamantina, que era a cidade mais próxima, onde tinha um ensino já com um nível superior. Superior assim, não era faculdade. Era um nível melhor do melhor, que aqui. Que depois de Diamantina, provavelmente, eles iam para Belo Horizonte. Claro que eles iam montado numa cela, Iam né? montado Ou num numa arreio, cela. né? Isso, exatamente. Não era dentro do jacal. Não. Porque as crianças, quando é pequena... Mas pensa na dificuldade, porque daqui para Diamantina são em média de 250 quilômetros, mais ou menos. Quantos dias? Não, eu acredito que saía 5 dias? Não. Não? Isso não. Acho que eles conseguiam fazer no mesmo dia. O quê? 250 quilômetros? Acho que o bicho não aguenta, cara. Não, eu não tenho certeza. Não é não. Não tenho certeza. Pode ser, não. Provavelmente. Depois a gente vai consultar. A gente vai investigar melhor. Que Meus irmãos mais velhos... cavalo não anda mais que 30, 40 por dia, não. Mas era feito esse transporte também de claro estudantes. Que devia ter atalho, que não era o caminho da estrada, que é mais rápido, Inclusive, né? em Diamantina, o caminho dos escravos, né, que hoje virou uma trilha turística, esse caminho era o caminho dos tropeiros. Né? É um atalho muito grande que sai de Mendanha e vai direto para Diamantina. Né? Era um atalho e existiam muitos outros. Né? Eles conheciam o roteiro por onde fosse mais rápido. Né? E o carro não passava mesmo. Jamais iriam conseguir fazer estradas naquele lugar, então as estradas vão por fora, por onde teriam acesso melhor. E o meu pai, na década de 60, houve uma debandada de moradores daqui da região para Goiás. Goiás virou um centro atrativo, porque as terras eram quase de graça, eram terras boas, então muitas famílias migraram para lá. E aí o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, não havia burros, mula para o trabalho, cavalos, então existia uma falta desses animais para ajudar ali, né? Eles estavam começando o trabalho com áreas grandes de terra, e aí, nesse período, um desses amigos do meu pai que foi embora para lá, mandou uma carta para ele, falando, né, da dificuldade, que lá eles não tinham burros e mulas para trabalhar com serviço mais pesado de cargas. Né? E o meu pai, naquela época, tropeiro, o que ele ficou ali imaginando, né? Como que eu vou fazer para ajudar o meu amigo? Né? O que eu posso fazer? Eu acho que talvez ele não tenha se dado conta da distância, das dificuldades. Na empolgação ele não... Na empolgação talvez ele não tenha imaginado esses detalhes, né? E aí ele resolveu levar uma tropa, né? Então tinha burro, mula, cavalo, e ele falou, não, deixa que eu vou levar aí para vocês uma tropa, né? E para ajudar. E talvez ele era aventureiro demais, talvez ele tenha mais se apegado na questão da aventura, né? Numa época que você não contava com mapas, eu não tenho certeza, mas talvez ele não tivesse a menor ideia para que lado que ficava Goiás, né? Era só uma informação oral de que
existe um lugar chamado Goiás, lá tem muita gente que foi embora daqui, está morando lá e precisa de ajuda, precisa de burros e mulas para trabalhar. O que ele fez? Juntou uma tropa, eu não sei ao certo a quantidade de animais que tinha, né? E falou para minha mãe, eu estou indo para Goiás. E aí ele foi, eu vou levar o Luiz, que era o meu irmão, na época acho que com 10 anos, 10, 11 anos. Para os anos 60, 10, 11 anos era uma criança. Hoje em dia, 10, 12 anos, já não são mais crianças, né? Eu achava que era o contrário. Que Não, antigamente já se não, virava adulto mais cedo. não, eles trabalhavam, Então, tinha essa coisa do mas trabalho, né? tinha a dependência dos pais, né? Tinha uma dependência muito grande e talvez uma inocência muito grande Aí e sim, uma falta de visão mais ampla. O mundo do meu mas tinha uma irmão... responsabilidade que as crianças de hoje não têm. Isso É. com certeza. A responsabilidade era muito grande, porque isso a gente aprendia em casa o tempo todo, né? De ter responsabilidade, de cumprir com a obrigação que todo mundo tinha. E eu acho que meu irmão não tinha essa visão do que seria sair desse mundo dele aqui, que era o mundo aqui em família, né? Algumas idas na cidade, que a cidade de Turmalã também era muito pequenininha naquela época, nos anos 60. Mas ele topou e ele ficou animado para ir, né? Acho que Era o mais todos... velho esse, não? Não, ele era do meio. Do meio. Do meio. Meu pai sempre gostou muito de compartilhar a vida dele com a gente, então ele ia num lugar, ele chamava a gente, vamos junto, vamos. A gente montava a cavalo e ia com ele em lugares próximos, né? Eu acho que o meu irmão talvez tenha imaginado que Goiás seria ali de Mineiro. Tá. Uns 2 dias a gente chega lá. Ele não imaginou Que era tão provavelmente, que era longe. tão longe. Só que o que aconteceu? Chegou o dia, ele juntou a tropa, pegou a estrada com meu irmão. Sem mapa, só com informações de mais ou menos para onde que tinha que sair. Ele saiu e foi, na coragem. E o que ele fazia? Ele ia perguntando. Ele parava num lugar e perguntava, eu estou indo para Goiás. Né? Ou então ele dava como referência algum lugar, algum ponto próximo, né? Brasília, antes de Brasília, Paraopeba, que já era uma cidade conhecida. E aí, dessa forma, ele foi avançando. Ele parava nos lugares, ele abastecia de comida e foi dando continuidade, foi andando. Né? Nesse meio, muitas aventuras. Naquela época era tudo muito preservado, muita mata, muitos animais. Teve noites que meu pai não dormiu porque onças rondando o acampamento. Né? Às vezes ele parava na fazenda, pedia abrigo e pernoitava ali. Isso aí é relato dele? Ou Dele? Você lembra ele contando? Sim, ele contou isso muitas vezes pra gente. Eu estou contando que ele escutou da boca dele. Sim, ele falou muitas vezes. Né? A gente ficava assim, meio que, assim, sei lá, era uma sensação de que ele era um herói por ter encarado esse desafio, né? Muito grande. Imagina você com uma criança dormir embaixo de uma ponte, ou você dormir num lugar qualquer ali e ouvir uma onça rondando a noite toda, e você, quer dizer, você não dorme. Ele não dormia, meu irmão dormia, porque ele ficava, né, e não podia apagar o fogo, porque se apagasse o fogo, provavelmente a onça iria atacar. Eu descobri recentemente que onças têm uma atração fatal por carne de cavalo. Elas adoram, é a carne preferida delas. A minha é carne de porco, então deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? Elas são loucas por carne de cavalo. Então, meu pai tinha que ficar vigiando. E onde ele percebia que as onças estavam rondando com maior quantidade, né? Mais animais. Não dormia. Não, ele não dormia, e também ele tinha que ficar ali o tempo todo atento com os animais. Porque se estourasse, o animal tem essa coisa de ficar com medo e de sair ficar correndo. com medo e sair correndo, ele teria uma dificuldade enorme de reunir
tudo de novo. Enfim, ele continuou dessa forma, muitas vezes dormindo, às vezes em alguma casa que dava pouso, né? E comida, e outras que eles se viravam. Ele ia pegava um pouco de comida em algum lugar, comprava no outro, parava, fazia comida e eles continuavam. E desse jeito, eles chegaram em Camp Norte, a pouco mais de 1.200 quilômetros daqui. Escuta, ele teria registrado quantos dias ele demorou, não? Olha, eu sei que para ir e voltar, e ele não permaneceu lá por muito tempo, ele chegou, resolveu o assunto, entregou os animais e ele voltou. Eu acho que a volta talvez tenha sido até mais difícil, porque ele voltou sozinho. O meu irmão, quando chegou lá, gostou. Tinha a família do meu amigo lá que ficou assim, quis que ele ficasse lá. Que ele vai ter mais oportunidades, né? A gente vai dar uma forma dele crescer aqui. Então também. foi o seu irmão que manifestou o desejo de ficar? Foi, né? O meu pai sempre deu pra gente a opção da escolha. Que legal, né? Você quer? Pode ir. Ele sempre falava, né? As consequências podem ser isso, isso e isso. Você quer? Eu quero. Eu falava, então, vai em frente. Ele sempre deu essa liberdade. E meu irmão quis. Então, a volta dele deve ter sido bem solitária, sozinho. E talvez... Mas ele não tinha os companheiros de... Não. Dessa vez ele foi só com seu irmão? Só os dois. E não é aquela coisa que hoje, por exemplo, você faz uma viagem e de repente você vai de carro, vai de ônibus, mas você pega um avião e volta rapidinho. Não. Ele estava a mais de 1.200 quilômetros e sabia que ele teria 1.200 quilômetros de volta para casa, né? Nesse período, quando ele saiu daqui, a minha mãe estava grávida, gestante. Eu estava ali, que estava... Eu estava ali quase chegando. Tanto que no dia quando ele voltou, quando eu nasci, ele não estava aqui, não estava presente. Né? Ele chegou, eu já tinha nascido. Você não falou quanto tempo ele demorou para ir voltar? Mais ou menos acho que 32 dias. Só isso? Só. Cara, mas então eu tenho uma noção errada de quanto que a tropa faz por dia. Anda muito. Anda muito. Anda muito. Eu posso te dar um exemplo, porque a gente fez esse trecho aqui muitas vezes, daqui para Turmalina, que são, em média, você faz em média 15 minutos de carro, né? A cavalo, você gasta em uma média de 35, 40 minutos. Então, tudo bem, é um atalho. É um atalho. Mas se você considerar que a mesma rota que ele fez, ele foi pelos atalhos também. Ele não seguiu o caminho, a gente fala 1.200 e tantos quilômetros, é um caminho que você vai hoje pelas rodovias. Sim, mas ele tinha que descobrir quais eram os atalhos, que ele não conhecia. Sim. Então ele tinha que gastar um tempo para se informar, né? Mas o meu pai, ele era muito ligado, né? Ele sabia que poderia ter alguns imprevistos pelo caminho, então ele ia pesquisando. Seu pai era alfabetizado? O que eu tenho à frente? Seu pai era alfabetizado? Meu pai, sim. O que temos à frente? Então ele parava num lugar e ele se informava. O que tem mais à frente? Teve um lugar que falaram para ele, nossa, você está levando para o fazendeiro tal, fulano de tal? Ele falou, não, mas quem é o fulano de tal? Aí falaram para ele que era um grande fazendeiro, que era muito influente, muito rico. E aí o que acontece? Por coincidência, ele é parado pela vigilância, pela polícia. Né? E, acho que naquela época muito raro, né? Poucos pontos deveriam ter... Parado pela polícia. Atrás do que será? Né? Não, eles acharam estranho. E era para época, né? Você encontrar um não cara... Era uma rota primeiro perguntaram, conhecida. você está vindo de onde? Turmalina. Pelo amor de Deus, Turmalina está a muitos quilômetros daqui. O que você está fazendo com esse gato, com esses animais aqui? Ele falou, esses animais é uma encomenda do fazendeiro fulano de tal. Aí ele citou o nome do fazendeiro, que ele nem sabia quem era, mas todo mundo conhecia na região. Ele falou, isso vai me tirar do sufoco. E eu não posso demorar, eu preciso seguir. Ele não tinha documentação, não tinha nada.
né? Mas será que naquele tempo tinha isso? Tinha Já tinha documentação? Já. Eles cobravam uma guia. Ah, é? Sim, era um Isso era transporte de animais. 1966, 1966, quando você nasceu. quando eu É. nasci. E aí, para sair Bom, era o fora, regime militar, talvez existia a vigilância, controle, poderia ser por conta disso também, né? talvez também, né? É. Acharam estranho, mas ficaram admirados da audácia dele, da coragem dele. E quando ele citou não, é para o fazendeiro fulano de tal, está aguardando, eu não posso demorar por aqui, não. Eu tenho que seguir caminho para entregar logo, ele está aguardando. E aí, com essa fala, né? Liberaram. Não, tudo bem, pode continuar. Então, ele era muito, muito antenado, né? Ele estava sempre prevendo alguma coisa e ele antecipava. E dessa forma ele chegou, né? Entregar Sucesso, pro amigo. entregou pro amigo os animais. O filho. Lá foi muito bem-vindo porque eles realmente precisavam muito. Aquela região naquela época estava assim em desenvolvimento total. Era uma área muito... Devia estar desmatando. Sim, né? e era uma área muito ainda preservada, muito, muito selvagem, né? E eles precisavam desse apoio. Foi super bem-vindo na época, ele fez assim, um trabalho incrível para ajudar esse pessoal lá. E aí ele pegou o caminho de volta, né? Ele chegou aqui, ele deve ter saído em julho, por aí. Não, ele deve ter saído no começo de agosto, porque eu nasci dia 19 de agosto, e quando ele chegou eu já tinha nascido, já tinha alguns dias que eu tinha nascido, e eu nasci quando ele estava lá, né? E aí ele retornou para cá. Meu pai foi, não só por essa viagem, mas por tudo que ele contribuiu, e foi uma contribuição grande, porque o tropeiro fez um trabalho muito grandioso aqui, né, de trazer informações, de trazer mercadorias, de levar os garotos daqui para estudar fora, né, numa época que não tinha transporte motorizado, né, então teve essa contribuição também. Eu não lembro o ano, mas ele foi homenageado em praça pública, recebeu uma medalha, ficou muito, muito honrado, né? E aqui na região ele conhecia cada pedacinho de estrada, tudo em detalhes. Teve uma época que a saída por aqui tem um Porto do Bigode, que é uma travessia no rio, que tem aqui. Esse era o roteiro para sair. A saída daqui desse bairro. Daqui da fazenda para ir para Bocaiúva, Montes Claros, para aquela região lá, né, pegava aqui a Serra do Gigante. Então, ele costumava, às vezes, parar em alguns pontos, e se tinha alguma coisa interessante por ali, um trabalho que rendesse bem, ele ficava por ali um tempinho, né? Teve uma época que ele parou aqui onde o pessoal estava trabalhando com garimpo, uma época que houve aquela coisa do garimpo, descobriram que tinha muito cristal, muita coisa. Ele ficou 2 meses lá trabalhando. Com esse dinheiro ele comprou gado, então ele voltou feliz da vida. Ele saía por aqui e no retorno ele voltava nesse mesmo caminho, e nesse lugar chamado Bigode tinha um amigo dele, muito amigo, e ele parava lá todas as vezes, tanto na ida quanto na volta. Ele parava, bater um papo, fumar um cigarrinho de palha ali, fumo, para conversar e trocar ideias. E num desses retornos, ele parou lá e notou que a família estava muito triste. Todo mundo, marido, esposos, filhos, todo mundo assim, numa tristeza assim, muito grande. E ele não ficou sem saber o que estava acontecendo. Ele viu que o amigo estava preocupado demais, né? E ele veio embora, mas veio preocupado. Um tempo depois, o amigo procurou ele e falou: Abel, aquele dia que você chegou na minha casa, a gente estava passando por um tormento tão grande e eu não tinha como te explicar o que estava acontecendo. Eu queria o tempo todo que você até fosse embora, para que não acontecesse nada naquele momento da sua visita lá,
porque eu ia ficar muito chateado. Eu falei, mas moço, o que foi? O que estava acontecendo? Eu falei, Abel, de repente começaram a acontecer coisas na minha casa, coisas sobrenaturais. O gado que estourava de uma hora para outra dentro do curral e saía correndo e não tinha nada que fazia eles voltar. Coisas que desapareciam dentro de casa. Existia um roteiro aqui por dentro, acompanhando o rio Araçuaí, que todo mundo fazia. Ele era assim, tinha até congestionamento de tropas de cavalo com burro e gente carregando coisa, porque não tinha, o transporte era esse, o caminho era esse, né? Ele foi um dia, eu saí da minha casa para ir fazer compra na cidade, abastecer, e eu peguei o dinheiro e coloquei no bolso. Quando eu atravessei o rio, eu coloquei a mão no bolso e não achei o dinheiro. Aí ele falou, mas eu fui assim mesmo, porque naquela época se conhecia todo mundo, né? Ele falou, eu compro fiado e depois eu pago. Ele falou, quando eu voltei para casa, o dinheiro, as notas que eu estava levando, elas estavam tudo enroladinhas e espalhadas pelos cantos da casa. Aí meu pai falou, pelo amor de Deus, mas que coisa mais estranha, né? Ele falou, e aí a gente começava a rezar, e aí as coisas intensificavam. Eram pedras que caíam na Piorava a casa, situação. piorava a situação, coisas caíam dentro de casa, quebravam, jogavam coisas sujeiras para dentro de casa. Você abria fazia comida, quando ia comer, as panelas tinham larvas, comida tinha larva, uma coisa assim totalmente paranormal, totalmente. Muito assustador, inclusive. É uma história real, né? Algumas pessoas aqui, as antigas, sabem desse episódio. E aí, Abel, eu chamei, a gente ficou desesperado com aquilo, porque a gente não aguentava mais. O gado ficava assustado o tempo todo, cachorro latia o invisível, que a gente não sabia o que era. À noite, quando a gente deitava para dormir, descansar, a gente era incomodado o tempo todo, puxava, tirava o cobertor de cima da gente, jogava coisas, quebravam coisas e a gente não via nada. E aí a gente chamou um curador para ir lá, ver se sabia, para resolver, ajudar a gente. Ele chegou lá, a primeira coisa que ele levou foi uma pedrada. Ele entrou em pânico com aquilo, quando ele começou a ver aquela movimentação toda, né? Coisas caindo, coisa quebrando, coisas arrastando pelo chão, e você não via nada, cachorro latindo, coisa que ninguém conseguia ver, né? Todo mundo assustado. E aí o curador foi embora, ficou apavorado. Aí ele foi atrás do padre. Quando o padre chegou, ele andou em volta da casa, ficou ali avaliando tudo, e de repente começaram a acontecer, né, aquelas coisas estranhas, e aí ele começou a rezar. E aí ele chamou toda a família, olha, vocês vão ter que ser muito fortes. O que está aqui incomodando vocês não é desse mundo e não é bom. É ruim, é mau, é maligno. E ele não quer ver vocês bem, ele não quer que vocês sobrevivam, na verdade. Ele vai atormentar. A gente vai, em nome de Deus, tirar isso daqui para que vocês tenham paz. E aí esse padre começou a trabalhar, eles reuniu a família, começaram a rezar, e aí as coisas começaram a voar para todo lado, quebrar muita coisa. Era um filme de terror, ao vivo e real. E o padre manteve ali, firme, não abriu mão, segurou, todos seguros na mão ali, e falou, vocês se concentrem e rezem muito. Peçam a Deus para tirar isso daqui. Por fim, as coisas foram cessando, foram diminuindo, e aí ele continuou rezando, orando ali, até que parou totalmente. Ele falou, olha, a partir de hoje, é muito comum ter briga no casal, a partir de hoje, pensem bem as palavras que vocês vão usar.
Porque se isso entrou aqui, foi porque foi chamado e convidado. Não usem palavras em vão. Palavras têm poder e atrai. Então você pode atrair coisas positivas, negativas. Aqui vocês atraíram uma coisa maligna, muito ruim. Mas graças a Deus tirou. E esse amigo do meu pai estava aliviado. Ele veio aqui numa paz. Ele falou: graças a Deus a paz voltou a reinar e a gente está vivendo em paz. Escuta, quem que relatou isso? Foi o amigo do seu pai? Não. Quem relatou, meu pai contava essa história. E eu sempre tive na memória, eu fui atrás para investigar se isso era real, porque parecia aquelas histórias que pai conta para assustar um pouco a gente. Olha que legal, uma paradinha para mostrar a chuva, porque isso aqui é raro. Aqui, isso é raro mesmo e muito bem-vindo. Olha que legal, gente, a chuva. Bem-vinda a chuva. No Jequitinhonha. Caindo no amor agarradinho e nas plantas do Denilson. Tá feliz? Bom demais, né? A gente fica feliz porque a gente está num período que não tem chovido. E as plantas têm sofrido muito essa ausência de chuva. Inclusive, eu estou preparando uma área, a gente pode mostrar depois, que é uma área que eu quero levar para as escolas, trazer os alunos para visitar, para mostrar o que é um sítio, como ele funciona no dia a dia e como a agrofloresta facilita esse trabalho. E, bom, voltando ao tropeiro. A história da assombração terminou. A história da assombração terminou, mas eu reconfirmei depois com pessoas que da época e elas contaram a mesma história. Isso ocorreu, é real. Às vezes a gente pensa que isso é coisa de ficção, é filme, é um filme de terror, mas foi um filme de terror que aconteceu numa família e bem próxima daqui e que, por coincidência, era um amigo do meu pai. Legal. Mas meu pai contava muitas histórias, ele era um contador de histórias, às vezes ele aumentava um pouquinho, mas essa não houve nenhum aumento. Realmente, essa não. Na verdade, eu nem assim, eu não tenho os detalhes, mas foi muito aterrorizante para eles, né? Eu acho muito traumatizante você viver uma história dessa dentro da sua casa, com sua família, né? Então, provavelmente, eles devem ter passado um tormento muito grande. E meu pai contava isso, mas as outras pessoas da época antigas também contavam isso. Legal. E era muito comum por aqui acontecer coisas assim meio estranhas, muito comum. Ô, Denilson, não sei se você lembra, na hora que a gente estava começando a conversar, eu perguntei de você, né? Quem era o Denilson, que lugar que era esse aqui? E aí você foi pro seu pai. Eu fui pro meu pai. Eu pulei essa parte, né? Você me falou de você, cara. Não, então vou falar de mim. Quem é essa pessoa que nasceu daqui? Com quantos anos você foi para São Paulo? Eu fui embora com quase 17 anos. 17 anos. Por que saiu, né? E o que fez em São Paulo e por que voltou? Pode falar disso agora? Posso, tá bom? Posso. Essa é a casa do meu pai. A casa mais nova, né? A outra era um casarão antigo. Onde vocês cresceram, né? Isso, eu nasci lá, bem em frente a essa casa. Então, a minha ligação com terra, com plantas, sempre foi de vida. Você lembra Eu disso? nasci, totalmente, lembro muito, minha infância toda, né? A gente trabalhava, cultivava. Você pegou na enxada. Era essa rotina, trabalhei com enxada, trabalhei plantio. Na época de plantio, a família toda trabalhava juntos, né? O meu pai ele tinha uma área muito grande de cultivo. Chegamos a ter assim, dias de ter 10 pessoas trabalhando junto. Né? Era bonito porque eles trabalhavam e de fora também. De fora, a maior parte de fora. E naquela época era legal porque eles trabalhavam aqui na região, as pessoas trabalham, você deve ter observado, a maioria trabalham cantando. E isso eu não observei não, eu sei que antigamente acontecia isso, mas agora não vejo mais. Não, ainda tem. É que você não teve ainda o convívio, né? E se você ficar aqui, você vai ver, tem o meu cunhado que mora aqui perto, ele canta. Canta. Trabalhando. Mas que ele canta modo antigo, modo tudo. sertanejo? Sertanejo.
A minha mãe cantava muito, tinha uma voz maravilhosa, cantava as músicas, os cantos religiosos. Religiosos. É. Então, e tem os cantos de trabalho E também. tem os de trabalho, que era uma turma, toda essa área para baixo aqui era área de cultivo, né? Uma terra muito boa, e às vezes tinha 10, 15 pessoas trabalhando e cantando, né? Eles pegavam um eito de terra para capinar, e aí eles iam capinando e cantando. E as cantigas eram cantigas que falavam de cantigas antigas, né? Eu não sei mais, não lembro, mas era muito bonito. Era improvisado, não? Não, não. Eram cantigas que todos Todo sabiam, mundo sabia. todo mundo sabia. Então, um começava, eles falavam que tinha o que tirava a música, né? É. Então, ele começava e os outros acompanhavam. E aí eles faziam. Aqui tinha grupos que apresentavam com canto, né? O texto cantado era uma coisa tradicional aqui. O Divino, o Espírito Santo, a época do Divino aqui, era muito, mas muito interessante, porque ia de casa em casa, e eles iam cantando de casa em casa. Então, mas e vinha uma folia aqui? Era um grupo Não, era o de grupo cantadores? daqui. Sim, mas... Folia daqui, os grupos daqui mesmo. Tá, mas era um grupo formado no bairro que percorria as casas. Que percorria as casas, e eles iam de casa em casa, e tinha casa que era o pouso, onde Sim. eles pernoitavam, e nessa casa rezava o terço, que era um terço cantado, todo cantado. Isso era tradição total aqui. Você lembra alguma coisa Lembro. dessas? Não, de qualquer uma dessas coisas que você falou de cantiga? Não, a cantiga. Não sobrou em você nada? Não, a cantiga eu não lembro. Não é sua área? Não, até eu gosto muito, eu acho interessantíssimo. Não, mas... a sua área é de cantar. Você não é uma pessoa que canta, é isso que eu estou querendo dizer. Eu canto quando eu estou sozinho, assim, ou quando eu estou viajando, que eu acompanho. Que não tem ninguém escutando. Eu não sou muito. Não herdei, meu pai cantava muito, mas era porque era tradição mesmo. Todo mundo cantava. Não, você imagina, né? A pessoa não tinha música, né? Não tinha o celular, de o rádio ele cantava, né? Cantava, cantava. Cantava muito. O Denilson, nós vamos parar a sua irmã, ela está falando que está numa etapa importante do feijão. Ah, vamos lá. Então eu vou tirar o microfone seu para dar para ela. Ou se não. Se você ficar junto, você pode ficar comigo. Você vai ficar junto, né? Sim, vamos lá. Então tá bom. Vamos embora. É importante fazer esse registro. Você quer acompanhar, né? Porque o tropeiro era a comida... A comida, ela falou mesmo. A comida dos tropeiros mesmo. Daí o nome. Vamos lá. Vamos lá. Chico, o que aconteceu aqui? Aqui eu tava fritando os torresminhos, né? Que dá para ver que tá bem seco. Uhum. E aí eu vou retirar eles. Nossa, demorou 40 minutos para fritar isso. É porque o fogo tem que ser bem baixo, né? Para dar o tempo dele ficar bem sequinho. E esse primeiro que você tinha fritado? Esse primeiro era porque era um que ia dar gordura, né? Era para soltar a gordura. Isso. Que isso aqui tem que ser... Aí depois a gente coloca num papel para secar. Agora vai a carne. Essa carne também ela vai passar por uma fritura. E aqui tá uma linguiçinha caseira, né? Na água você colocou? A gente dá uma secada nela, uma coradinha nela e depois a gente coloca uma água para ela cozinhar e a gente torna a apurar de novo. Escuta, eu não vi você batendo isso aqui no pilão, né? Ah, aqui tá o sal e o alho. Sim, aqui só foi o sal e o alho. Sim. Esse aqui você não usou? Não, esse aqui é da pimenta. Ah, você vai pilar depois? Eu não vou usar a pimenta. Não, você não gosta de pimenta ou a mãe que não gostava? Não, gosto sim, mas eu não vou... hoje não. Hoje não. Tá. Legal. Essa carne vai ficar um tempão aí? Como que é? Não, ela é um tempo mais rápido. Ela vai só secar mesmo a água dela. Se não, eu espero aqui. Eu posso esperar aqui? Não, eu acho que pode dar um tempo, Chico, que vai demorar um pouco. Vai demorar o quê? Uns 15 minutos? Isso.
Então tá bom. Então obrigado de você ter chamado a gente, porque eu queria acompanhar esses processos. Sim, aí a hora que for tirar lá, eu volto a te chamar novamente. Beleza, obrigado. Você conhece a horta aqui, Zé? Oi? Você conhece a horta aqui? Conheço? Ai, há muito bem que sempre eu venho aqui sempre, Chico. Aí, Denilson, se quiser falar da horta aí. Pois é, a horta, devido às ondas, essa onda de calor muito forte, né, tem diminuído bastante. Eu estou tendo dificuldade no cultivo. Você semeia um alface e alguma outra verdura e não suporta o calor e acaba, mesmo você fazendo um processo aí de ter bastante matéria orgânica, mas mesmo assim não tem aguentado muito. Tá, mas fala as coisas Mas boas vamos, que tem na horta, não, então. tem. Ó, vou falar de uma coisa que eu considero um dos milagres da agricultura, que é a gente pega uma sementinha minúscula, e eu não jogo semente fora, isso não é coisa de querer de aparecer, não. Sementes aqui, o que eu como, eu junto e depois eu planto em algum lugar, que era o que todo mundo deveria fazer. O que tem de altíssimas temperaturas hoje em dia, essas ondas de calor, a maior culpa é disso, o povo não planta mais. Mas você pode observar que mamão, olha isso, Chico, que maravilha. Isso é um milagre. Você planta uma sementinha minúscula e olha a quantidade que está sendo produzida aqui. Ô, Zeza, o alho poró não é uma comida que vocês comiam antigamente, não? Não. É. Esse alho aqui, ele não é muito antigo, né, Denilson, aqui na nossa região, né? Existem controvérsias. Ah, é? O alho poró, no primeiro momento, ele foi cultivado em São Paulo pelos migrantes, né, os europeus principalmente. E aqui na região tinha muita gente que trabalhava em São Paulo, trabalhava no interior de São Paulo. E muitos trouxeram sementes de lá, porque o alho poró ele dá muita semente. E eu tenho uma tia, a gente pode confirmar com o filho dela, ela cultivava alho poró, sempre usava, sempre, e talvez poucas pessoas e também não era compartilhado, Sim, mas porque é era uma recente. coisa diferente. É Não. do século passado. Não, é recente, sim. Mas algumas pessoas por aqui já usavam. Mas aqui, em Turmalina, principalmente, é coisa de poucos anos para cá que o alho poró foi sendo popularizado. E ainda nem é muito. Eu vendo, levo para a feira e muita gente pega, olha e fala, mas que trem é esse daqui? É um alho mesmo? Né? Eu gosto demais, eu amo alho poró, uso em tudo. Chico, Oi. você identificou uma planta medicinal, né? Eu sou apaixonado, você também é, gostamos muito. Tá cheirando lá o gergelim. Ah, o gergelim. Você conhece? Não. Quer explicar para ela? Ó, Conta pra ela o que é. Eu estava até olhando para ver se tinha cheiro a isso daqui flor. é o gergelim. Ele deve ter já começando a produzir. Né? Acho que ainda não. Ainda não. O gergelim é fantástico aqui porque, inclusive, a gente usa ele na agricultura orgânica para combate às formigas. Legal. Você ia falar da planta medicinal? Sim, essa área aqui que eu dedico às plantas medicinais, né? Estou preparando uma área. Ô Zé, se você for embora, eu preciso do seu microfone. Ok. Você vai embora ou não? A pessoa vai embora e fica aquele falatório. Verdade. Pronto. Agora eu estou com o microfone da Zeza. Você queria falar sobre as plantas medicinais, plantas né? medicinais. Eu sempre dedico, né? Isso a minha mãe fazia isso. Eu herdei dela essa coisa do gosto pelas plantas medicinais. Elas curam tudo, muito bom.
Na roça sempre tem alguma coisinha, você vai lá, faz um chazinho, eu gosto de chá. Mas eu sempre tive muito receio. Eu tenho um livro, um guia sobre plantas medicinais, e lá o que mais falam é: tome cuidado. Planta medicinal, ela também, algumas são venenosas. Então você tem que saber a dose correta para você não, de repente, não matar alguém ou se matar. Isso daqui, o meu pai usava muito mesmo, ele adorava uma queimada, que é uma coisa muito tradicional aqui da região. Eu tomei uma queimada ontem no Alambique, lá, o Gostou? Redondo. Então, Gostei, gostei. O que é a queimada? Gente, é muito bom. Quem gosta de caipirinha, a caipirinha é a cachaça misturada ali com alguma coisa e gelada. A queimada é o contrário, ela é quente, né? Então você vai colocar ervas, misturar ali com a cachaça, colocar fogo, e então aquilo... E açúcar. E açúcar. Esqueceu o açúcar. Tem que ter açúcar. Mas açúcar você coloca depois, porque não pode misturar, senão não pega fogo. Ou então tem dificuldade para colocar o fogo. Primeiro você coloca o fogo, depois mistura com açúcar. E esse processo ali com as plantas medicinais, ervas medicinais aromáticas, né? Tem que ser aromática. Essa daqui, por sinal, é maravilhosa. Não lembro o nome. Losna. Essa aqui é a Losna. Artemisia absinthum. Isso. Aquela que chamamos de brasileira, que você falou que era Artemisia alguma... Artemisia annua. Annua. É perfumadíssima. Muito boa. É um remédio, remédio também muito bom. Essa outra que eu não sei o que é. Esse aqui eu chamo de Mil em Rama. Então, mas tem outros nomes também. Tem nome de remédio comercial também. Então eu sempre vou lá... Acho que é Novalgina. Novalgina. Eu sempre vou lá, pesquiso, vejo como que usa, né? Se é uma infusão, enfim, tem sempre que pesquisar. Nada de bebendo qualquer coisa, não, porque você pode se envenenar. Mas aqui tem hortelã. Eu preciso mudar. Espalhado aqui, né? Ele está aqui para todo lado. Não plantem junto com outras. Ele é muito radical. Ele sufoca todo mundo. Verdade. Esse daqui, as plantas, a gente tem que aprender que ela é igual gente. Tem aquelas pessoas que você fala assim, meu santo não bate de jeito nenhum, né? As plantas também, tem as plantas que o santo delas não batem. Eu tive uma experiência aqui com plantas, logo quando eu comecei, eu cheguei aqui há 4 anos atrás, eu tinha uma plantação de mandioca, e um certo dia eu falei, gente, tem espaço aqui no meio, vou plantar abóbora. Chico, não deu uma única abóbora. A mandioca continuou lá, tudo, as aborobeiras cresceram, subiram em cima dos pés de mandioca, rodaram para todo lado e não produziu. Elas não combinam. Não combinam. Mandioca com abóbora. Mandioca com abóbora. Tem outras combinações. Aqui na horta, a gente tem que considerar que tem coisas que não podem ser plantadas juntas, tá? Geralmente, por exemplo, a beterraba, coisas que tem que gera uma batata, elas não combinam muito com as folhosas, tá? Então é bom não misturar. O santo delas não batem muito. Aqui eu tenho gengibre, que é fantástico também. Muito bom. Isso aqui é um remédio também? É remédio. Isso aqui é erva de Santa Luzia? É. É essa? É. Eu não sei por que serve. É para os olhos. É para os olhos? Santa Luzia, acho que protege os olhos. Faz sentido. Luz, sim. Luzia, olho. Faz sentido, verdade. Tem uma aqui, ela tá... Aqui tem o boldo. O meu é novo, que o pé antigo morreu. Parece que vocês não bebem muito ou o fígado de vocês não é ruim, né? Não, eu tinha um pé antigo, eu bebi tanto que ele morreu. Você acabou com ele, é o contrário do que eu falei, né? Esse daqui que está crescendo aqui no meio... hortelã graúdo, hortelã grosso, é esse, né? Isso, Agora, interessante, Chico, que eu tive recentemente lá na Cavernas do Peruaçu, e lá, esse daqui, esse boldo, ele é usado em grande quantidade para temperar carne bovina. Muito, mas muito mesmo. Né? E a carne fica saborosa.
deliciosa. É bom isso aí. É. Isso aí eu já coloquei picado na salada. Sim, Isso aí é também. remédio. É. Agora, você passou reto do lado de uma coisa aqui, que eu não sei nem por que você não falou, né? Porque ela é maravilhosa. Pois é, Isso aqui, ele é maravilhoso, sim. você não E gosta dele? gosto, Dela? gosto. Como é que você chama? Aqui eles chamam, ele tem um nome que Bertalha. eu não vou... não, mas aqui eles Aqui tem outro chamam ele nome. de Caruru do Reino? espinafre de rama. É maravilhoso. Gente, isso aqui dá sozinho. Não, o incrível dele... Ó, você viu nesse sol? Não, vem ver. Cara, essas plantas que a gente tem que cultivar. A semente dele é um corante natural. Ah, é? Incrível. A semente. A semente. Ah, verdade, é meio roxa, é isso? Ele dá uma coloração meio rosada. Isso, Isso, que é incrível. Ele deve ter alguns com semente aqui. Eu não sei como eu ele não é extremamente resistente. Eu não vi da outra vez. Olha onde que ele tá, bicho. Sozinho, sabe por quê? Não é sozinho, gente. Porque a semente... Tem um trabalho que os passarinhos que fazem, não sou eu. Mas a gente não precisa cultivar. É só cuidar do que nasce. Aqui eu cuido do solo. A partir do momento que eu cuido do solo, vem as plantas. As plantas vêm. Ele tá aí, assim, olha só. Com muita força. Eu vou mostrar o que é feito. Ah, isso, o mostra que é aí. utilizado dele como corante. Essas bolinhas, né? A semente Cara, aqui dele. É o clima dele. Olha que lindo. Não parece que vai colorir, né? Mas você coloca isso daqui, por exemplo, no arroz. O arroz fica com a cor muito Ele bonita. É forte? Ele é. Ele intensifica demais junto com a temperatura, o calor, né? Então é bem legal. Agora, o Denilson, lindo. Isso aqui é para comer, refogado. Comer, eu sei. Mas você da outra vez nem falou desse. Desculpa o meu palpite, mas a gente tem que estimular as pessoas a cuidar de plantas que são resistentes e que não exigem cuidado, né? Sim, você pode ver que ele vem nascendo aqui. E olha como tá lindo. E eu percebi que ainda tem uma certa resistência. Eu não sei se ele está identificado assim como uma punk também. Ele é uma punk. É uma punk. Sim. Quando você fala essa palavra, uma punk, eu não sei, deve arremeter a cabeça sobe das o muro, pessoas assim. a uma outra, sobe. Entendeu? E aí quando você chega com uma coisa nova, as pessoas têm uma resistência no primeiro momento de experimentar. Eu vou querer fazer, talvez... Isso aqui é a folha dele? Não, não é, né? Olha o tamanho que essa folha ficou, gente. Aqui é porque... Eu acho que é o clima dele. É uma área bem adubada aqui também. É o fundo do galinheiro. Aqui ele está crescendo junto com a amora negra. E aí aqui está muito bem adubado. Ele é bem legal porque ele não é exigente. Ele não é exigente, cara, é isso. Não é. Aqui ele está bonito desse jeito, claro, a terra aqui foi muito bem preparada, eu jogo muita matéria orgânica, mas tem lugares onde ele nasceu, lá por exemplo, ele nasceu lá. Ali onde a gente viu primeiro, né? É uma área que foi escavada para fazer aquela construção. Lá não tem mesmo, a gente vê que não é uma terra muito nutritiva. No entanto, mas ele está lá. Ele está lá e está super bem. E eu não cuido. O ano inteiro ele dá? Dá o ano inteiro. Você viu uma planta que dá o ano inteiro, o que ano a gente não precisa cuidar. Ele tá sempre... ela é nutritiva, viu, cara? Eu não sei o quanto que ela tem, mas ela é nutritiva. Depois a gente vai pesquisar a respeito. Sim. Mas, isso daqui é interessante até, porque a pessoa fala, mas eu não tenho terra. Planta no vaso. No vaso, Pega uma lata de tinta que pintou a casa, pega a lata de tinta, joga terra e planta. Né? Não precisa de um espaço gigantesco para ter um cultivo, não. Sim. Um pé de mamão, você produz ele numa área minúscula e ele vai produzir quilos e quilos. Você come ele maduro, come ele refogado. Que tenha um pouco de sol durante o dia. Precisa tem que ter algumas horas de sol, né? Sim, sim. Legal. Bacana. Isso aqui é a flor da cenoura, né? É a flor da cenoura. Que coisa maravilhosa. Eu deixo algumas para pegar sementes, né? Até mesmo porque essa variedade aqui é uma variedade resistente ao calor, tá? Então ela não foi bem na época da chuva, porque houve um período que choveu muito, então ela deu assim, não desenvolveu muito bem. E essa que mas ela é ótima para o calor. A gente vai comer no almoço. Vai comer no almoço. Legal.
Bacana. Você tá fazendo muda do que aqui nesses É, pauzinhos aí? amora, Ah, essa é uma variedade que eu cultivo aqui. Ela é grande. Eu tenho fornecido para as escolas. Eu tenho certeza que os alunos devem adorar, porque ela dá um suco muito bom. O bolo que você comeu hoje de tem manhã ela. tem essa amora. Ela vai em diversos preparos e é muito nutritiva, né? Escuta, essa Ela é a tem... espinhosa que tá aí do lado, não? É outra? Não, essa daqui Já é outra. essa aqui é eu conheço como, a gente conhece como framboesa, é da família, mas ela é conhecida no Brasil como amora negra, Uhum. né? Aqui no meio tem outras coisinhas. Aqui, por exemplo, tem um pezinho tentando O que que é? sobreviver. É funcho? É, Um funchinho aqui no meio. cheirinho bom, né? Muito bom. Adoro chá. Sim, O o chá é chá de muito bom. oh, chá disso aí é É, bom. Olha a outra bertalha aqui, ó, nascendo. outra, ela não tem lugar assim Não, ela vai que ela indo. não gosta, não. A Zane Ela devia nasce. levar uma muda desse negócio pra ela. Devia. Devia. Vamos Vamos lembrar. preparar para Ver ela. se a gente lembra Porque ela quer uma muda da da Mora. mora também, né? Chico, isso daqui eu plantei, foi uma exigência do orgânico, né? Para Esse é a certificação. outra Mora, não é essas que você está fazendo Todas muda, ali. né? Não, essas aqui é porque esse ano eu tive uma produção boa e eu quero aumentar a área cultivada, né? Tá, mas então essa que você está fazendo muda é uma Mora de árvore. É, Ah, essa é cá, essa aí que é tem aí. dessa aí. A Ah, outra, o que que acontece com a outra? A outra, ela é agressiva demais. Então, você planta ela aqui, ela vai sair os brotos lá na frente, onde ela verdade. encontrar uma área que tiver matéria orgânica, ela vai saindo. Então, ela é bem agressiva. Eu plantei para isolar o galinheiro, tá? Mas não dá para ignorar que aqui tem o quê? Uns 10 pés de amora, e com essa quantidade aqui eu forneci para escolas e eu tenho vendido muita amora Nas feiras. nas feiras. Eu o tempo todo o suco, a gente consome o suco em casa, eu coloco em preparações, eu faço bolo toda semana, uso. Então é uma planta muito resistente e produz demais. Legal. Aqui, no nosso semiárido, a gente tem que ir observando e ter essa troca, porque é nessa troca que a gente vai levar para os outros, né, um produto, uma planta que produz bem e que é adaptada para o nosso clima. Aqui a gente tem mesmo pouca água e essas plantas que têm, igual essa aqui, a bertalha, né, ela produz com pouquíssima água. Com pouca água Pouquíssima também. água. Ela não é exigente, de forma alguma, não mesmo. E é muito nutritiva. Pois é. Então, a gente tem que inserir essas plantas no nosso Pois é, a dia a gente dia. tem que começar a fazer receita e mostrar pro povo. Mostrar para o Danilson, povo. eu posso pegar umas folhas de loza? Pega, por favor. Vou levar no bolso para fazer chá em casa, porque a Zane também não tem um pé de loza lá. E a losna é muito bom para Aparelho o digestivo. aparelho digestivo, É. né? Aquela lá também a moela de galinha. Ah, moela de galinha, sim. Eu tenho ela, aquela Vou vermelha. mostrar aquela vermelha, né? Porque o povo não sabe, quando a gente fala moela de galinha, Moela de galinha. eles acham que é a moela, né? Mas é uma planta, uma é essa planta. vermelha que tá aí. E tem a moela de galo, né? Ela é Mais esverdeada. verdeada. Isso, Tá. eu tenho dela aqui Ontem também. fizeram uma queimada com a moela também. Manjericão, Então, aqui eu estou tentando cultivar, né? tomate, são mudas, tomate, brócoli. Aqui tem Alface. Isso. Mas está difícil com excesso de calor. Aqui o pak choi, o couve chinesa. Ah, é aquela que você falou da Sim, outra vez. lá né? já está maiorzinho. A rúcula, né? Ah, não, o não, pak no choi meio mesmo. é rúcula. Canteiro do meio é rúcula. Uhum. Né? Esse do meio eu vou consociar ele com cenoura. Né? Eu espero ele chegar aumentar um pouquinho. Porque aí pra quando proteger, eu plantar, né? quando eu plantar a cenoura, ele vai proteger a cenoura e aí ele cresce muito rápido. A rúcula é 30 dias. Aí eu tiro a rúcula e a cenoura toma conta de tudo. A cenoura dá uns 4 meses aqui? 3, 4 meses? 3, 4 meses. 3, 4 meses. Aqui, ó, tem, né, o alecrim, que não pode faltar nunca. Na horta não. Lá a erva santa, que outros chamam com outros nomes também. Ah, vou mostrar aquela erva santa lá, porque eu não sei o que é aquilo.
Muitos chamam de mirra brasileira. É? E ela acho que deve ser. É isso Ela é aqui, né? muito perfumada. Eu preciso investigar a folha, a flor Essa aqui dela eu não também. conheço essa planta. Diferente. Você vê que o Será cheiro... que é nativo isso? Você não sabe, né? Eles chamam de mirra brasileira, então eu creio que ela seja nativa. Ela deve ter um parentesco com a mirra lá da Bíblia, para ter esse nome. Provavelmente a mesma substância, Sei. Mas será que mesmo princípio ativo, você talvez. lembra da sua família falar que Não, desse aqui quando você era não, criança? não. Isso é coisa, acho que é isso aqui, deve ser importado. Tem cara. Isso daqui eu conhecia onde eu morava em São Paulo, na rua, tinha um pé. Eu vivia roubando as folhinhas lá porque eu gostava demais do cheiro. Até que um dia o dono Não viu. consegui, não, eu nunca consegui fazer a muda. Na verdade, eu tentava fazer a muda. Aí eu percebi que ela não é mesmo de enraizamento fácil, não. Só que a semente dela cai por aqui. E nasce. E aí, na época que choveu, eu colhi, peguei vários pezinhos aqui. Eu já vendi muitas mudas. Ainda já tem ali. Tem Então algumas ela nasce ali. de semente, legal. Nasce de semente, uma semente que a gente não vê, Uhum. deve ser minúscula, né? Eu acredito que seja alguma coisinha minúscula aqui dentro. E ela germina sozinha no meio aqui do capim. Beleza. Eu queria mostrar para vocês, Chico, vamos lá. uma coisa interessante aqui do Jequitinhonha, e tem muita fartura, não é aproveitado de forma alguma. Aqui, as palmeiras. Você não vai falar da macaúba, né? Não. Não, porque não é aproveitado de forma alguma. Isso fazia sabão. Hoje não se aproveita. Hoje não é mais aproveitado, né? Já foi muito aproveitado. A minha mãe fazia sabão, fazia o óleo de coco fantástico, era maravilhoso. Você não tem noção do que é um biscoito feito com óleo de coco. Imagino. O processo é diferente do processo a frio. Era um processo que ele era torrado e extraído a quente, né? Uhum. Não era do mesmo jeito. E ela é nativa aqui, e ela nasce, ela espalha para todo lado. Eu amo essa paisagem, essa né? paisagem com elas, porque elas são, assim, se enxerga de longe, elas são vistosas, são grandiosas. Você está fazendo muda delas? Inclusive na minha horta. Você está fazendo muda, não? Não estou. Eu não tentei fazer o cultivo, mas se você observar, a quantidade que ela tem produz... Tem muito coquinho, né? Ela produz muito. Inclusive, essa semana ocorreu uma coisa bem legal aqui, e você pode ver que ela também não interfere. Você pode ver que tem... eu plantei próximo para ver qual seria a convivência dela. O negócio de não combina uma com a outra. Pé de mamão está carregadíssimo debaixo dela, né? Então ela não convive bem, convive numa boa e produz muito. Esse ano eu vou tentar fazer alguma coisa que seja um óleo, mas o que eu acho que talvez seja muito interessante, a polpa dela é muito rica. E não temos assim um equipamento para fazer a extração dessa polpa, né? E nem um incentivo. Eu acho que precisaria talvez um incentivo, um estudo para desenvolver um equipamento em que fosse aproveitado toda a fruta, né? E talvez um trabalho para colocar, eu tenho tentado fazer isso aqui na comunidade, que é nós temos aqui já um centro comunitário, né? E eu sonho em ter aqui uma agroindústria comunitária, tá? Hoje temos já um equipamento para produzir farinha, nós recebemos um equipamento novo, moderno, fizemos uma transição do antigo para o moderno. O antigo forno de pedra foi substituído agora por um forno que é automático, ele torra a farinha ali automaticamente. Isso é ótimo, acelera o processo, né? É muito bom. Talvez atraia os jovens, porque os jovens hoje em dia, talvez por falta de informação, de ver como que funciona, tem fugido da agricultura, né? Mas é uma agricultura, uma área boa, muito boa para trabalhar, só tem que saber como fazer isso, tem que estudar,
tem que vir com os processos atualizados para poder tornar uma área produtiva sem dar muita Você dificuldade. sabe de uma coisa que o João da Pitaia falou no vídeo que eu fiz com ele? Sim, Na segunda parte, acho que ele falou que os árabes estão investindo aqui no Brasil, eles estão plantando macaúba para servir de combustível, cara. pois é. Então, alguém já sacou isso, Alguém né? já sacou Faz- que né, e tem um potencial enorme, É. muito grande. Ela é tão, ela se adapta a tudo aqui, né? Ela nasce por aí. Isso aqui nunca foi plantado, nunca houve. Mas se plantar, aqui nunca foi plantado. O meu primo, vizinho aqui, ele plantou. Ele fez uma plantação acompanhando a cerca. As plantas já estão mais ou menos desse tamanho. Ela é lenta, mas provavelmente se tivesse uma pesquisa, talvez a Uma variedade Embrapa mais para investir, precoce. para ter acelerar esse processo de produção, né? Mas não tem, infelizmente não tem. E produz muito, muito Legal. mesmo. E ela Você, convive bem com as você outras esqueceu de plantas. falar que a macaúba também, a palha, pode ser usada para fazer artesanato, para cobrir casa, Pode, a para cobrir madeira para casa, a fazer ripa, madeira para para fazer fazer ripa, para parede. fazer parede. É, Ela é toda totalmente aproveitável. aproveitada. É. Totalmente, totalmente. As folhas é usada para fazer ração para o gado Ah, isso é também, verdade, é. e assim, muito, muito nutritiva E para o aí, gado aí a gente pega uma planta estrangeira, e substitui. bota ela nas áreas mais nobres e E chuta a chuta a macaúba que é nossa nativa. macaúba Eu nativa não sei rica. aonde que a gente está com a cabeça quando a gente faz isso, Eu cara. também Eu não não sei. sei. Eu também Eu não não sei sei. de Eu verdade. acho que quem faz isso, a maioria, talvez faça por falta de informação, por Ou falta de de divulgação, formação, né? ou de Por uma formação. deformação. Deformação. Pensando no lucro imediato E tem muito aquela coisa de valorizar, o infelizmente, que vem acho, de o que fora, vem de né? fora. É. Né? Eu tenho a referência, assim, o Saint-Hilaire, que é 1800 e alguma coisa, ele falava isso. Por que os brasileiros dão tanto valor no chá que vem lá da Europa, que é caríssimo, demora para chegar aqui, se no terreiro de casa tem tanta erva perfumada, rica, medicinal, E tem que importar de e tem outro que lugar, importar né? de outro lugar. Porque é chique tomar um chá inglês, ou Inglês, chinês, né? Ou mas indiano. talvez não seja tão saudável Pois é. do que você colher o Mas que está na sua porta. sempre é mais saudável, até para o planeta, quando a gente consome o que está no O que nosso está no nosso entorno. entorno, que é do nosso Não meio, teve que já está impacto. integrado ali com o meio ambiente, não teve impacto. É E isso aí. você traz uma planta de fora hoje, uma exótica, e de repente ela pode eliminar Ela pode. toda uma área de planta nativa. Haja vista que no eucalipto não tem Não, diversidade de fauna nem de flora ali embaixo dele, não, não. não tem. Ele acaba criando uma Uma exclusividade ali e monocultura eliminando o que tem de alguma planta nativa. Que legal. elas não convivem bem, elas não suportam, né, o eucalipto. Bicho, vamos continuar a história do seu pai ou vamos ver o almoço? Eu acho que o almoço Vamos lá, ver o né? Já almoço, deve né? Já estar está na hora de fazer mais uma etapa fazer lá mais uma do etapa. tropeiro. Mas só voltando um pouquinho na história do meu pai. Eu te falei que era muito comum ver toda essa área Araquê. plantada. Sim, sim, essa terra foi cultivada durante a vida toda. Não é uma terra. Hoje ela é uma terra. Eu fiz análise quando eu cheguei aqui, que eu precisava ter uma noção, né, de como estava a terra. Essa terra é uma terra muito boa. E meu pai Ainda tá boa. trabalhou aqui, naquela época Não tinha adubo químico. não tinha adubo químico. Meu pai era apaixonado por fogo, entendeu? Adorava botar um fogo. Nossa, ele tinha paixão por fogo. Eu não vou mentir que eu também tenho, mas eu não faço mais isso porque hoje eu tenho consciência do que o fogo acaba Do afetando, estrago, né? né? Além de eliminar matéria orgânica, ele mata os micro-organismos, né? Entre outras coisas que trabalham ali na matéria orgânica para transformar em nutrientes. Meu pai não tinha a menor noção disso, assim como todos daquela época. O que ele fazia? Num primeiro momento, como ele trabalhava, ele produzia rapadura, ele produzia cachaça. Então, a sobra de matéria orgânica era muito grande, bagaço da cana, e é riquíssimo.
ele formava um tapete nessa área toda aqui Uhum. de bagaço de cana. Eu trabalhei muito Espalhando espalhando bagaço de cana. Triturado, e brinquei não? muito também, porque formava um tapete. Então a gente brincava de correr, de dar E as cambalhota. abelhas que iam chupar o resto? Já não tinha mais. Ah, não, elas ficavam concentradas na varanda do engenho. Naquele Lá, recém-moído. isso, porque lá tinha muito doce para ela, era muita comida. Então elas ignoravam, até mesmo porque depois o bagaço secava bem rápido, né? E transformava num parque de diversão para a garotada. E aí, ajudava a manter Não, a o problema, umidade, protegia do sol? se ele deixasse ali, né, para ser absorvido pelo solo, para ser consumido pelos bichinhos ali, transformar. Não. Ah, ele botava fogo. Quando ele sacava que ia chover, Ele botava fogo. ele pegava um facho, né, de fogo e saía. Isso aqui se transformava numa coisa, não era feio não, mas terrível. Era Terrivelmente bonita. bonito. Terrivelmente bonito. É. Fogo queimava tudo. E produzia muito, né? Porque ele fazia esse processo assim o tempo todo. Então o que sobrava, que na verdade era o que era chamado de palhada, que era assim o milho cortava o milho, colhia o milho e aquele material Vocês não ficava tinham ali para o ano animal? seguinte. Você não tinha animal para dar? As vacas podiam comer esse bagaço, palhado Não, do elas milho. comiam bagaço, mas era uma Era quantidade muito. muito grande. Elas comiam. Então vocês plantavam a cana também? Plantava cana Plantava. também, tinha área de cana. Essa terra aqui, ela desce até onde foi a primeira casa do meu pai. É uma terra muito, é grande Você a área. tem noção de quanto seria a área naquele tempo, não? Provavelmente uns 4 hectares por aí. 4 hectares é 40 mil metros quadrados, dá... 3 hectares, eu não tenho. Por aí. Porque o cultivo, não, né, ali tem um caminho. Do outro lado também, além do que o meu pai, ele tem uma área daqui que vai até o rio, e a margem do rio, ela é muito fértil por causa das enchentes, aquela história. O rio vem, traz muita matéria orgânica. Meu pai cultivava lá também. Escuta, mas ele absorvia de outros produtores a cana? Também. Ah, então. Na verdade, ele fazia um trabalho de ameia. Ah, então por isso que tinha muito bagaço. Sim, porque nessa área que você falou não é tão grande assim. Não, ele plantava muita cana, mas a maior parte era um processo feito na meia. Tá. A gente pegava a cana lá no produtor, buscava, ele processava. Buscava que jeito, você lembra? No burro também? Burro. Tudo no burro, lombo do burro, naqueles E era ganchos. terrível quando, por exemplo, o meu tio morava lá no fundo, na beira do rio Araçuaí, e a terra muito boa lá também, ele cultivava muita cana. E aí a gente tinha que buscar. Só que tem uma subida para chegar aqui. E na subida, as cargas costumavam cair. Cara, era um sofrimento. Vocês amarravam com corda? Imagina a cana, que a cana ela é escorregadia. A carga caía aqui e tinha cana que ia parar assim, a, sei lá, 10 metros de distância. Acho que tinha que refazer. Aí, como a gente estava sempre em dois, geralmente 2 irmãos que estavam aqui com meu pai, ou então mais alguém que estava trabalhando junto, um ia trazendo a cana e colocando de volta no burro, e o outro seguia com os outros. Um ia catando o que caía. Sim, não dava para fazer sozinho, porque senão os que paravam aqui começavam a comer alguma coisa, e aí a carga poderia cair mais uma, entendeu? Então, a gente dava graças a Deus quando chegava aqui e nenhuma carga caiu. Não caiu nenhuma. Legal. Porque do contrário, a gente tinha que sair recolhendo cana lá de longe. Legal. Ô Denilson, eu estou olhando aqui, que é o cuchá, né? Você chama de vinagreira? Tem vinagreira e hibisco. Tá. Você usa isso? Muito. Isso no arroz, na comida. No arroz. Dá um azedinho. Eu amo o suco. Adoro o suco. A geleia é muito boa. Geleia. Mas você faz a geleia daquele botão. Daquele botão. Isso. A geleia é muito boa, azedinha, bem gostosa. E ela tem pectina, acho, já vem com pectina. E isso aqui é parente do quiabo, né? É da mesma família.
Tanto que quando você vai manipular, que você vai trabalhar com ele, Dá ele tem gosminha. uma gosminha É. que depois desaparece, ela não permanece, não. Se você triturar ele e ver ainda macio, fresco, aí tem. Mas depois que você põe para cozinhar, ele some. Ô, A geleia é Denilson, muito boa. quem sofre do rim, isso aqui tem muito ácido oxálico, viu? Bom? Só pra te avisar. Não, é ruim. É ruim. Tá. É que a porque tem mesma problema coisa do dessa rim. outra aqui, Essa daqui. que é a carambola, que também não pode comer. Não ok. pode comer demais. Tem gente que não pode nem comer. É? Tá na hora do... suco? O processo do feijão lá tá te chamando. Então vamos. Vamos lá. Que suco bom. É manga? Não. Manga. Eu não vou almoçar, viu, gente? Eu vou avisar. Se eu ficar comendo assim... Você é louco? A cara do Denilson. Esse cara não vai me fazer isso, né? Por favor, pelo menos um pouquinho. Essa justiça. Não sei por que isso. Vamos ser justos com a cozinheira. Vermelha. Não vamos parar, Denilson, por favor. É. O Denilson fica parando em Ela todo pegou lugar. o cheiro verde, Zane? Ô, Chico, aqui tem uma coisa que você não viu. Olha Passou lá. batido. Ele fica parando. Você não viu? Como que eu vou... Vai ser a sua irmã tá chamando, filho. Então, vamos lá. Vamos. Eu ia mostrar para você o açafrão. Eu vou pegar o seu microfone, viu? Vamos lá? Mais uma etapa desse almoço maravilhoso. Agora, A carne fritou, né? Agora a carne tá frita. Totalmente. Nós vamos retirá-la aqui, né? Você é muito organizada ou você tá fazendo isso porque tá mostrando? Não. Você trabalha assim mesmo? Eu, na minha casa, eu que cozinho. Agora, em janeiro, eu completei 42 anos de casada. Tá, mas 42 anos fazendo comida. Então, mas daí você faz desse jeito mesmo? Desse jeito. Olha que organização. Quando eu crescer, eu vou querer ser assim também. Na minha cozinha. Ao invés de puxar pra frente, puxar pra trás.